A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos
criativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. Fala, minha gente, não acelere no Enem. Que bom ter vocês aqui, professor João Pedro Holanda. Hoje com a aula de História do Brasil, uma aula de um assunto fundamental. Esse aqui não é só mais um tópico lá da sua prova, como qualquer outro que você estuda, de diversas matérias que você tem. Esse daqui realmente é um assunto de grande sensibilidade, um assunto espinhoso, um assunto que a gente precisa dar conta de entender de maneira mais empática, de maneira mais sensível, e não de maneira nua, crua, bruta e simplesmente racional. Esse aqui é um assunto que gera um tipo de envolvimento, que gera um tipo de sentimento. É um assunto, portanto, que me toca muito. E eu espero que a aula seja bastante útil para você realizar seu Enem ou qualquer outro vestibular que você venha a encarar. É um prazer imenso ter a audiência carinhosa de vocês. Vai falando aí no chat, vai deixando comentários, que eu tenho certeza que o encontro da gente hoje vai ser arretado, beleza? Vamos falar hoje sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil. Gente, como eu estava dizendo, é importante reiterar, esse aqui não é só mais um tópico de história do Brasil, dos vários que você tem. É claro que história é uma matéria com um conteúdo programático gigantesco. História do Brasil é uma matéria também repleta de conteúdos importantes, mas esse daqui é um conteúdo central. A escravidão é uma estrutura fundamental para compreender o nosso país. O nosso país foi erguido pelo sangue, pelo suor, pelas lágrimas, pela força, pelo sofrimento de seres humanos que foram sequestrados de suas famílias, de sua terra, acorrentados pelo pescoço, pelo braço, pelas pernas, enfurnados num navio, em porões de navios, péssimos, disputando comida com rato, barata, besouro, sequestrados de sua história, de suas línguas, de suas culturas, de suas tradições, levados para o outro lado do Oceano Atlântico por uma terra que nem sequer eles conheciam e forçados a trabalhar embaixo do sol quente e sob a pena do chicote durante 12, 13, 15 horas todos os dias. E durante mais de 300 anos, essa foi a vida cotidiana da sociedade brasileira. Uma sociedade profundamente esquizofrênica, porque sabe que está fazendo isso com seres humanos que sentem, que sangram, que choram, que sofrem, mas afirmam juridicamente que estão fazendo isso com animais sem almas, com objetos que podem ser comprados e vendidos a qualquer momento. Uma profunda esquizofrenia social permite a existência da escravidão, que é uma mácula, é uma ferida que a gente não conseguiu sarar. João, se a gente não conseguiu sarar essa ferida, como é que a aula é? O processo abolicionista. Como é que a aula é sobre o processo que colocou fim à escravidão e você me diz que essa é uma ferida que a gente ainda tem aberta na nossa pele brasileira? Essa é uma ferida aberta porque o fim da escravidão não representa o fim da principal consequência da herança maldita da escravidão, que é o racismo. E o racismo, obviamente, não é um desvio moral, não é um problema de conduta de um ou outro sujeito racista. O racismo é uma estrutura formadora da sociedade brasileira. A sociedade brasileira foi formada e forjada em nome do racismo. E até hoje ela se perpetua de maneira muito, profundamente racista. Esse é, portanto, um assunto que toca os nossos corações, que toca o coração de quem é profundamente brasileiro e de que tem uma preocupação profunda com os rumos que o país da gente está tomando. Se você é uma pessoa que tem uma preocupação genuína com o dia de amanhã nesse país,
que a gente tanto ama e ao mesmo tempo tanto desgosta em vários pontos, esse aqui é obviamente um assunto fundamental para a gente compreender as relações sociais no Brasil contemporâneo. A gente está no século XIX aqui, hoje estamos no século XXI, é um assunto, portanto, de 150 anos de história, mas que parece vivo, parece não, está vivo e ainda define quem vai ter o quê, como, onde e quando. Define se você vai ou não poder entrar na universidade, define se você vai poder ou não ter o cabelo do jeito que você quer, vestir a roupa que você quer, ter a religião que você quer, ter acesso às coisas que você quer. Isso aqui é definitivo para a compreensão do Brasil. Então acompanha comigo que a aula vai ser arretada. Vê só. É impossível compreender o porquê do fim da escravidão ser um processo no Brasil do século XIX sem a compreensão mais clara do que representa o século XIX para a história. Até porque essa era das abolições do século XIX, ela não toca só o Brasil. Não foi o Brasil o único país a encerrar seu sistema escravista no século XIX. Na verdade, todos os países escravistas encerram os seus escravismos no século XIX. Há quem diga que isso é uma era de libertações, emancipações, uma era humanista em que as pessoas tomaram consciência do horror que se arrasta há 300 anos, o horror desumanizador da escravidão. E aí tem gente que se arrepia e diz: o século XIX proporcionou o fim dessa tristeza, desse crime mais perverso que a humanidade inventou, que foi a escravidão. Ora, essa obviamente é uma consciência profundamente ingênua. Não faz sentido crer que só depois de 300 anos, por conta de um salto de consciência, as pessoas começaram a notar que estavam chicoteando e amarrando outras e que isso era feio. E aí a gente vai encerrar isso agora, depois de 300 anos, ganhando muito dinheiro nas costas dessas pessoas. É óbvio, seria uma ingenuidade profunda acreditar numa coisa dessa. Por quê? Porque os abolicionismos acontecem em todo o mundo escravista no século XIX. Sem a compreensão do que é o século XIX, você não entende abolicionismo nenhum, muito menos o abolicionismo brasileiro. Gente, o século XIX é marcado pela consolidação e pela expansão de um novo sistema econômico. Esse novo sistema econômico estava sendo gestado desde o século XVI. Ele estava sendo engordado, adubado desde o século XVI. Mas ele entra em trabalho de parto e de crescimento no século XIX. E esse sistema econômico é o sistema capitalista. Para o capitalismo é fundamental que a força de trabalho, a mão de obra das pessoas, seja convertida em mercadoria. O capitalismo é o sistema que tem a tendência de transformar tudo em mercadoria. É aquilo que Marx chama de mercantilização da vida. Não há nada no mundo capitalista que não possa rapidamente ser transformado em mercadoria. Eu acho que a única coisa que ainda não é mercadoria é o oxigênio. A gente ainda respira de graça. E olha que eu usei a expressão ainda, muito bem colocada aqui, porque eu não tenho muita certeza não em relação ao futuro. A gente ainda respira de graça. Aí você fala, não, João, água também. Água? Água é mercadoria, eu compro água. Tem marca de água. Marca! De água! Não foi o ser humano que inventou água, é um dado da natureza, indispensável para a sobrevivência. Se é indispensável para a sobrevivência, todo mundo deveria ter direito de acessar. Mas não, se não tem dinheiro para acessar, não acessa. É isso que o mundo diz para você. Esse é o mundo que a gente está pisando. Esse mundo que a gente está pisando foi erguido, expandido no século XIX. O capitalismo não é um sistema da Grécia Antiga, da Roma ou da Idade Média. O capitalismo ele se torna pleno, elaborado, constituído no século XIX. E se o capitalismo tem a tendência de, para maximizar, aumentar os seus lucros, transformar tudo o que for possível em mercadoria, até mesmo o nosso tempo, a nossa energia, nossa criatividade, o nosso esforço é convertido também em mercadoria. Somos comprados e vendidos no mercado de trabalho. E, obviamente, isso é fundamental para o capitalismo, por quê? Porque um cara que é remunerado, ele compra. E uma pessoa que compra faz a roda da economia girar. A roda da economia tem duas esferas, a produção e o consumo. E essas duas esferas precisam estar perfeitamente alinhadas. Porque se essas duas esferas não estão alinhadas, alguma crise acontecerá naquela sociedade. As crises acontecem ou na esfera da produção,
superprodução, por exemplo, como a crise de 29, ou então subprodução, produção abaixo da média, ou então na esfera do consumo, ou então nas duas esferas. De tal maneira que, se para o capitalismo a exigência é equilibrar a esfera da produção e do consumo, significa dizer que é fundamental que as pessoas tenham dinheiro. As pessoas produzem, recebem dinheiro, não de acordo com o que produzem, mas recebem muito menos do que produzem, porque existe uma coisinha chamada mais-valia, mas as pessoas recebem dinheiro por terem produzido, e aí recebem dinheiro por ter produzido, e aí vai, né, viver e sobreviver. E viver e sobreviver num mundo que é capitalista implica em ter dinheiro. Sem dinheiro você nem sobrevive biologicamente, você nem come, nem bebe, nem dorme, né, e nem vive. Então, a gente está numa época que a gente devia estar discutindo direito à preguiça. A gente deveria estar discutindo o direito a desacelerar a vida da gente. A gente deveria estar discutindo o direito a colocar panos quentes, a contemplar, a viver mais. Mas hoje a gente regrediu tanto socialmente falando que a gente está discutindo de novo a necessidade de sobreviver. Tem pessoas, pasme, que estão comendo lixo nesse país. Lixo. Um dos maiores produtores de alimento do planeta Terra. E as pessoas estão barbarizadas porque aparentemente não tinham filmado isso ainda, apesar de todo mundo já saber que isso é uma realidade nacional. E aí filmam, colocam para circular nas redes sociais e todo mundo se barbariza. Ora, século XXI, o mundo com a capacidade de produzir alimentos para 12 bilhões de bocas, o mundo tem 8 bilhões de bocas, não tem 12. Por que então tem tanta gente passando fome? Por que 50 milhões de brasileiros comem hoje sem saber se vão ter o que comer amanhã? 50, num país de 220. De cada 4 brasileiros, 1 não sabe, com certeza, se vai ter o que comer amanhã. João, então... sobreviver é uma coisa, viver é outra coisa. Viver é poder estudar, viver é poder ir ao teatro, viver é poder assistir o seu time do coração, viver é poder ir ao cinema, é assistir um bom filme. A gente hoje está muito restrito à esfera da sobrevivência, porque a gente está sem condições mínimas. A maioria de nós estamos sem condições mínimas de sobrevivência, porque tudo é transformado em mercadoria. E quando você não tem dinheiro para acessar mercadoria, morra. É isso que o mundo diz. Ora, se tudo é transformado em mercadoria, para as potências capitalistas, a existência da escravidão é um atrapalho, é um empecilho. Por quê? Porque imagina só você olhar para o mercado que é o Brasil. O Brasil é um mercado com muitas bocas para comer, com muitos corpos para vestir, com muitas pessoas para comprar. Mas se você tem 10, 20, 30, 40, 50% da população brasileira escravizada, é metade do povo brasileiro que não tem dinheiro no bolso para comprar, porque escravo não tem dinheiro no bolso. E, obviamente, para as grandes potências capitalistas, perder esse mercado não é saudável. Só que essas mesmas potências capitalistas se tornam potências capitalistas por conta da escravidão. Então, não venha me falar em humanidade. O capitalismo, apesar de desumano, pelo menos contribuiu para o fim da escravidão. Não haveria capitalismo sem escravidão. A escravidão faz parte daquilo que a gente gosta de chamar de processo de acumulação primitiva de capital. A Inglaterra enriquece com o tráfico de escravos. E é esse dinheiro do tráfico de escravos e da pirataria de pessoas e objetos que faz essa Inglaterra rica poder se industrializar. Ninguém se industrializa sem dinheiro acumulado. Ninguém passa por revolução industrial sem capital acumulado. E como é que se acumula capital? Explorando os outros. Explorando os outros. Se acumula capital explorando os outros. Então, a Inglaterra, que está banhada de ouro brasileiro, extraído por escravizados nesse país, essa Inglaterra agora no século XIX se coloca como a guardiã moral do mundo. Vê aqui no slide. A Inglaterra vai começar a dizer o seguinte, olha, existem nações que são civilizadas e existem nações que são bárbaras. As nações bárbaras são aquelas em que as pessoas não sabem se portar politicamente, não sabem se portar culturalmente, não sabem se portar socialmente e são, normalmente, sociedades de base escravista. Nós, ingleses,
Lordes, que tomamos chá e biscoitinho às 5 da tarde. Precisamos fazer alguma coisa, Alfred. Joseph, precisamos fazer alguma coisa pelo mundo, porque nós somos os guardiões morais do mundo. Precisamos encerrar o horror que é a escravidão. Não é por uma questão humanitária, não é por uma tomada de consciência em que a Inglaterra faz pressão para que o Brasil e as Américas encerrem os seus sistemas escravistas. É para destravar a roda do capitalismo. A escravidão traz dois problemas para o capitalismo inglês e europeu de maneira geral. O primeiro é diminui um mercado consumidor que podia ser muito maior se essas pessoas fossem assalariadas. O segundo grande problema é que tira da África muita gente que poderia estar trabalhando para as empresas europeias na África. Lembre que o século XIX é o século do imperialismo. E o imperialismo faz com que as grandes multinacionais europeias, inglesas especialmente, coloquem os seus tentáculos nos países africanos e asiáticos. E essas grandes empresas estão na África para quê? Para explorar, superexplorar a mão de obra, a matéria-prima, as riquezas naturais e, obviamente, o mercado consumidor de milhões de pessoas. Ora, se eu preciso da mão de obra africana trabalhando para minha empresa aqui e de repente para um navio português leva 100, 200, 300, 1000 pessoas para o Brasil, eram 1000 possíveis trabalhadores na minha empresa, na minha mineradora, por exemplo. Então, para a Inglaterra, o tráfico é um grande problema. Por quê? Porque tira o africano da África. E a Inglaterra quer o africano da África para trabalhar para as empresas dela, para trabalhar para a riqueza dela. Então, a escravidão, portanto, tem dois problemas fundamentais para o capitalismo inglês. Tira o africano da África num momento em que a África está cheia de empresas inglesas, né, necessitando superexplorar, através de suas empresas, a mão de obra africana. E o segundo grande problema é que restringe o mercado consumidor que poderia ser mais amplo. E aí, durante todo o século XIX, só que com mais intensidade a partir dos anos 30 e 40, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil e vários outros países dependentes do seu capitalismo pelo fim do tráfico. Veja que a maior pressão da Inglaterra nem é o fim da escravidão, é o fim do tráfico. Porque o tráfico tira o africano da África. Se você vai sustentar a escravidão por mais tempo, o problema é seu. Encerre o tráfico. Desde a vinda da família real para o Brasil em 1808, já existem acordos de Dom João com a Inglaterra, prometendo paulatinamente encerrar o tráfico de escravos no Brasil. Nunca cumpridos. Nos anos 30 também se acertaram, né, algumas medidas, alguns acordos bilaterais entre o Brasil já independente e a Inglaterra. O Brasil se comprometendo a encerrar paulatinamente o tráfico. E nunca isso foi cumprido. As famosas leis para inglês ver. É só para o inglês ver, mas na prática a gente não faz nada, né? E aí nos anos 40, o desenvolvimento do capitalismo inglês leva a Inglaterra a tomar uma decisão radical, que é a seguinte: eu vou colocar a minha marinha no oceano e a minha marinha vai ser a guardiã dos mares. Se um navio da marinha inglesa identificar um navio de qualquer outro país traficando escravo, o navio da marinha inglesa tem o direito de abordar esse navio, capturar esse navio, sequestrar o navio. João, mas nas relações internacionais isso pode? O navio de um país abordar o navio de outro país no meio do mar e pegar o navio e pronto, para você ver o tamanho da importância geopolítica e imperialista da Inglaterra no século XIX. Os caras aprovaram no parlamento deles uma lei que dava o direito somente a eles de abordar e sequestrar o navio de qualquer país, se tivesse fazendo tráfico de escravos. Essa foi a famosa lei, né, a Bill Aberdeen, né? Bill Aberdeen de 1845, né? Complicadíssima a postura da Inglaterra. A postura da Inglaterra no século XIX se assemelha um pouco à postura dos Estados Unidos hoje, né? Se colocam como guardiães morais do mundo, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos, quando patrocinam suas intervenções nos outros países, raramente é por democracia e liberdade, normalmente é para atender seus próprios interesses econômicos. É isso que a Inglaterra está fazendo aqui. Não é pela liberdade, não é pela sensibilidade de encerrar a escravidão, mas é para garantir a
consolidação dos seus interesses econômicos. O parlamento brasileiro fica desesperado. Muitos traficantes têm seus negócios prejudicados pela Bill Aberdeen. Até que em 1850 o parlamento brasileiro, já pressionado por sanções, por punições da Inglaterra, assina a famosa Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Vem para o slide. Em 1850, gente, a Lei Eusébio de Queiroz, que inclusive era ministro da Justiça na época, do Partido Conservador, nem era do Partido Liberal. Muita gente acha que o Partido Liberal foi o responsável pelas principais leis que colocaram fim da escravidão no Brasil. Nem foi. Eusébio de Queiroz era um ministro do Partido Conservador. A Lei Eusébio de Queiroz é a versão brasileira da Bill Aberdeen. A Lei Eusébio de Queiroz diz que está terminantemente proibido, a partir desta data, o tráfico interatlântico de escravos. Repara nesse detalhe, a Lei Eusébio de Queiroz não encerra todas as formas de tráfico. Encerra o tráfico internacional de escravos. Não pode vir mais escravizados da África para o Brasil. Agora, se você é um senhor de engenho pernambucano, está com dificuldade financeira, e aí você tem aí seus 30, 40, 50, 100 escravos e quer vender para pegar um dinheirinho, para não falir, quer vender para um dono de café, para um barão do café lá do Rio de Janeiro, venda. O tráfico dentro do país ainda é permitido, mas não é possível mais renovar a fonte, o estoque de escravizados que vem da África. Essa é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Repara, quando essa lei é aprovada, uma sinuca de bico ela foi construída. Por quê? Porque se você encerra o tráfico, você dá o primeiro e mais importante passo para se encerrar a escravidão no país. Porque se um país é escravista, ele depende diretamente do tráfico de escravos para renovar o seu estoque de mão de obra disponível. Se não tem mais tráfico, a escravidão está com os dias contados. Os analistas políticos do século XIX, as pessoas que se preocupavam com a política brasileira no século XIX, afirmavam que a escravidão no Brasil provavelmente se encerraria em 10 anos. Um país com zero de tráfico de escravos tem sua escravidão ainda firme e forte pelos próximos 10 anos. Depois disso, a escravidão naturalmente ia desaparecer. Mas aparentemente não. Convictamente falando, a elite brasileira, que é justamente rica por ser dona de escravizados e de terras, são os pilares da riqueza do rico no Brasil. É ser dono de gente, dono de terra. Dono de escravizado, dono de terra. Certo? A elite brasileira não estava muito disposta a assumir a responsabilidade de encerrar a escravidão em apenas 10 anos. A elite brasileira operou uma engenharia política para tornar esse processo o mais lento possível. Para ser menos traumático, menos dramático para esse rico que depende da exploração escravista para continuar rico e para ficar mais rico. Então, se você pega os principais jornais do Brasil no século XIX, todos eles afirmavam a mesma coisa. Se a escravidão for encerrada abruptamente nesse país, a economia do Brasil vai se desorganizar e o Brasil vai quebrar. Tem muita gente que diz até hoje esse tipo de coisa, né? Se a gente continuar com esse esquema de trabalho no Brasil, assinando carteira, o Brasil quebra. Se a gente continuar pagando salário mínimo, o Brasil quebra. Se a gente pagar 13º, falavam lá nos anos 60, o Brasil quebra. Se a gente começar a pagar férias, o Brasil quebra. Então, o rico sempre vai dizer que o Brasil vai quebrar na hora que o pobre tem direito a conquistar alguma coisa. Isso é um fato. Na hora que o pobre está prestes a conseguir alguma coisa, vai, né, aparecer algum economista aí formado nos infernos, né, com PhD em Harvard, em Chicago, para dizer o Brasil vai quebrar. Né? Aí inventam 1000 palavras. Custo Brasil, austeridade. São palavras que servem todas elas para me ferrar e para te ferrar. Porque com certeza você está me assistindo não é um bilionário. Porque se fosse um bilionário, você comprava a faculdade, não estudava para o Enem. Falei, pai, eu quero medicina. Aí o pai compra para você uma faculdade de medicina. Né? Você está aqui me assistindo, você sofre na pele, tanto quanto eu sofro, esse tipo de vida indigna. Esse tipo de vida indigna que a gente está vivendo. Né? Indigna, insegura, incerta, instável. É desolador pensar no futuro. Desolador.
Raras são as pessoas que nesse momento histórico olham para o futuro e dizem, ele é próspero e bom. A gente está vendo um clima social, não só no Brasil, mas no resto do mundo, de uma profunda incerteza, angústia, melancolia em relação ao futuro. Então, em 1850, a gente encerra o tráfico de escravos, o tráfico internacional, interatlântico de escravos, o tráfico interprovincial, né, intranacional, dentro da própria nação, entre as províncias. Província como a gente chamava no século XIX os estados, né? Província de Pernambuco, província da Bahia, o que a gente chamou de estado. Então, isso ainda era permitido. E aí a sinuca de bico precisamos criar agora, desde já, políticas que, número 1, tornem o fim da escravidão menos dramático e menos traumático para quem é dono de escravos. Ou seja, a gente precisa fazer com que esse processo seja dirigido por nós, porque se a gente deixa o escravizado e o ex-escravizado se animar, é capaz dele se revoltar. E o medo, o que tira o sono do rico, em qualquer época histórica, é o pobre um dia perceber que ele é pobre porque o rico é rico. É um medo da porra, né? Então, o mundo é dividido em dois tipos de gente. O que come demais e o que come de menos. Quem come demais, mas tem medo que come de menos, viu? Porque no dia que quem come de menos percebe que quem come demais, né? Às custas dele, aí é confusão. Então, o grande medo da elite brasileira no século XIX era o medo, número 1, de uma reforma agrária, né? De perder suas terras, e número 2, de uma revolução escravista. Esse medo não é um medo infantil, nem é um medo ilusório. O Haiti passou por uma revolução de escravizados. Um país na América Central. Então, uma ilha na América Central, nós somos um país da América do Sul, né? Uma ilha na América Central passou por uma revolução de escravos. Os escravos que perceberam que eles eram a maioria imensa, eles eram 90% da população, os senhores eram 10%, começaram a cortar a cabeça do senhor. Então, se isso acontece no Brasil, é desespero. O que é que tira o sono do rico no Brasil no século XIX? O que tira o sono do rico é o medo de perder as terras e o medo de uma revolução de escravos. Então, esse deputado, esse dono de terra, esse senador, ele precisa criar uma engenharia política que torne o processo de abolição como um grande presente do bom coração dele. Esse é o discurso simbólico que ele precisa construir. Porque no dia que o escravizado perceber que a abolição veio das mãos, da luta, da resistência dele, os ricos nesse país nunca mais vão ter paz. Então, o rico ele precisa construir um processo de fim da escravidão que coloque ele como centro, ele como elemento, né, que concede essa liberdade, essa abolição para o negro e para as negras no Brasil. E é o que é que eles pensam? Precisamos que esse processo seja, número 1, o menos traumático possível, para que a gente não perca as nossas riquezas de maneira muito abrupta. E número 2, precisamos substituir o quanto antes essa mão de obra escravizada por uma mão de obra livre, para que o Brasil consiga se inserir na dinâmica do capitalismo internacional. O mundo inteiro se torna capitalista a partir do século XIX, ou pelo menos avança em direção ao capitalismo. E se o capitalismo transforma tudo em mercadoria, até mesmo a mão de obra, um país só se torna capitalista se ele encerra a sua escravidão. O que é que tu acha que é a famosa Guerra de Secessão dos Estados Unidos? O Norte contra o Sul. O Norte quer que os Estados Unidos avancem mais aceleradamente rumo à consolidação do capitalismo. E o Sul, não. O Sul é mais atrasado, mais ruralizado. O Sul é um grande plantation, né? Um grande sistema de plantation. Aí o Norte precisa dar um pau no Sul para que os estados continuem unidos e avançando rumo ao capitalismo, né? Então, os países, a elite dos países começa a notar que essa nova dinâmica econômica chamada capitalismo exige o fim da escravidão. Só que esse fim da escravidão para quem é rico não pode ser rápido. Porque se for rápido, como é que eu vou continuar rico? Já que é o escravo que produz a minha riqueza. Então vamos supor que eu seja dono de uma grande fazenda de café, não sou eu que planto o café, não sou eu que colho o café, não sou eu que torro o café, não sou eu. Eu ganho dinheiro com quem faz isso para mim. Então se eu encerro a escravidão amanhã, eu encerro a minha fonte exploratória de riqueza. Eu encerro quem produz, né? E portanto encerro o meu lucro. Então esse fim da escravidão precisa demorar. E ele precisa ser organizado por nós, ricos, brancos, da elite, para que o pobre nunca perceba que foi a resistência deles que garantiu o fim da escravidão
e para que a gente saia de bonzinho, de humanista, de sensível nessa história, né? Princesa Isabel até hoje é pintada como humanista. É uma pessoa que se sensibilizou pela causa dos escravos e teve muita coragem, foi lá contra tudo e contra todos, assinou a Lei Áurea, a Libertadora. Ai, meu Deus, Bebel, a Isabel. Aí, escola de samba Princesa Isabel, rua Princesa Isabel, tudo Princesa Isabel, Libertadora. Colou essa pala, essa mentira deles, de que eles são os grandes responsáveis pelo fim da escravidão no Brasil. Como é que a gente resolve o problema da mão de obra? Opções. Opções. Já que a gente passou 300 anos escravizando africanos, por que não, como um pedido formal e obviamente insuficiente de desculpas, a gente dizer, olha, africanos, as portas do Brasil estão abertas para vocês. E a partir de agora vocês não vão ser mais escravizados aqui nesse país. Vocês virão com dignidade e liberdade para trabalhar aqui recebendo um salário. Muita gente dizia, desde o período colonial, que o africano seria muito melhor que o índio no trabalho escravista, porque o africano já estava acostumado com a dinâmica de trabalho, o ritmo de trabalho da agricultura, enquanto que o índio estava desacostumado. Porra, se essa foi uma grande desculpa, por que não chamar essa galera para vir aqui recebendo salário? A Lei Eusébio de Queiroz, junto com outras leis da década de 50, proíbe a entrada de africanos no Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente diz e pouca gente sabe. Não foi só proibido a entrada de escravizados no Brasil, foi proibida a entrada de africanos no Brasil. Aí você diz, João, por quê? Porque no século XIX existia uma ciência chamada racismo. O racismo que hoje é um preconceito a se combater, a se extirpar, um preconceito que a gente precisa se livrar, no século XIX era uma teoria científica. Então tinham cientistas no mundo todo que diziam que biologicamente era possível provar que o branco é superior ao negro, tem mais virtude, mais qualidade que o negro. E aí esses cientistas do racismo diziam o seguinte, toda nação desenvolvida é uma nação branca, olha aí a Europa, é toda branca, por isso que é toda desenvolvida. E aí diziam, o Brasil, se um dia você quiser se desenvolver, você precisa se embranquecer. Precisa se embranquecer. E aí qual foi a postura da elite brasileira, inclusive do Império Brasileiro? Dom Pedro não estava distante disso, não. Ele foi parte ativa dessa escolha. A escolha foi, vamos trazer gente branca para substituir essa mão de obra escravizada que vai se encerrar. Porque a gente mata dois coelhos com a mesma cajadada. A gente resolve o problema da escravidão, da substituição da mão de obra, né? E a gente resolve o problema racial do país. E resolvendo o problema racial, a gente vai estar caminhando de maneira mais acelerada para o desenvolvimento. Porque só existe desenvolvimento, progresso e civilização se uma nação for branca. Assim acreditavam, né, os ricos, a elite letrada no século XIX, por conta dessa ciência que era o racismo. Ainda bem que a gente conseguiu superar o racismo científico, a gente provou que não tem fundamento nenhuma das teorias racistas que tentam provar que o branco é superior ao negro biologicamente. A Segunda Guerra Mundial, inclusive, é um momento fundamental para que isso caia por terra, né? Porque o nazismo, que é a grande política racista da Segunda Guerra Mundial, perde a guerra, né? E se perde a guerra, a noção de superioridade branca também entra em crise. Vem aqui para o slide. Enquanto eu bebo um gole d'água, pois a garganta já está pedindo socorro. Repara. O processo de imigração para o Brasil, a famosa imigração de italianos, alemães e europeus para o Brasil no século XIX, ele é uma consequência do fim do tráfico de escravos. Se a gente encerra o tráfico de escravos, a gente precisa criar uma solução, porque a escravidão está com os dias contados, e a gente precisa de uma mão de obra livre, assalariada, que substitua a estrutura escravista no Brasil. E aí existe o estímulo à imigração. Lembre que o Estado brasileiro, o Segundo Reinado, o governo do Pedro II, que hoje aí é pintado como um grande, né, defensor dos oprimidos e tal, isso é mentira, né? No Pedro II era um cara muito culto, muito letrado, mas era um cara da elite, então não me venha com essa história de que Dom Pedro II seria, né? Oh, meu Deus, esse homem é tudo. Tem a galera que tá tentando fazer isso com a imagem do Pedro II, não sei nem porquê. Não sei com qual é o interesse. Ou sei. Mas enfim.
E aí, o que é que acontece? Dom Pedro II, ele pega dinheiro público para patrocinar a vinda de imigrantes brancos para cá. E tem que ser imigrante branco. Porque se um dia um cara de Angola falar, porra, eu tenho interesse em trabalhar no Brasil e tal, pode não, velho. Você é negro, você não entra aqui, né? Tá proibido. Os portos brasileiros estão fechados para pessoas não brancas. E aí a gente pega dinheiro público para patrocinar uma política racista. Ou seja, o Estado brasileiro é um Estado racista no século XIX. Até hoje é um Estado racista. Mas no século XIX é declaradamente racista. Porque se você pega dinheiro público e diz, esse dinheiro público é para pagar a passagem, para pagar a viagem do alemão, do italiano, mas um angolano não vai poder entrar, obviamente isso é uma política nitidamente racista. 15 dias depois, volta aqui para mim, 15 dias depois da lei Eusébio de Queiroz encerrar o tráfico de escravizados no Brasil, a elite já promulga, já decreta uma nova lei que vai ser fundamental para a história do Brasil, que é a Lei de Terras. 15 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz. Veja como as coisas estão articuladas. O que é a Lei de Terras? A Lei de Terras diz o seguinte, nesse país agora, terra só comprando e vendendo. E a um preço alto. A lei faz questão de dizer isso. A um preço alto. Terra nesse país agora só comprando e vendendo e a um preço alto. Terra não tem mais história do rei conceder terras, né? Não tem esse negócio de concessão, não tem esse negócio de a terra tá vazia, vou lá, eu vou ficar aqui, daqui a 10 anos é minha, não tem isso mais não. Terra nesse país agora só comprando e vendendo. João, por que essa lei é fundamental para a gente compreender o processo de abolição da escravidão? Porque com essa lei, o cara que vem da Europa para cá para substituir a mão de obra do escravizado, que vai se encerrar, né, ele não vem aqui para ter sua própria terra. Ele não vai conseguir ter sua própria terra, pelo menos não inicialmente. Porque terra agora é só comprando e vendendo. E esse cara aqui vem com a mão na frente e outra atrás. Então ele vai ser obrigado a trabalhar para o cara que já é dono de terra. Então esses italianos e alemães vêm trabalhar nas grandes fazendas do café, tanto de São Paulo, principalmente em São Paulo, como também no Rio de Janeiro de maneira mais tímida, mas principalmente em São Paulo, tá certo? Então a Lei de Terras é aquilo que a gente chama de introdução do capitalismo agrário no Brasil. A transformação da terra em mercadoria. Se você diz, olha, terra agora só comprando e vendendo, é porque agora existe um mercado da terra no Brasil. E como eu falei para vocês no começo da aula, o capitalismo é um sistema que tem a tendência de transformar tudo em mercadoria. E a terra no Brasil foi transformada em mercadoria em 1850. É assim que se legitima o latifúndio no Brasil. Hoje o Brasil é um país em que 50% das nossas terras está nas mãos de 1% apenas da população. Não existe nenhum outro país no mundo com uma concentração de tanta terra na mão de tão pouca gente como é o Brasil. E que fica se orgulhando aí por produzir muita soja, mas tem um povo que precisa catar lixo para poder comer. Volta para cá. No próprio ano de 1850 foi aprovado também um código comercial, né, institucionalizando, formalizando a relação de empresas comerciais com o Estado brasileiro. Então, quanto teriam que pagar de imposto, quantos funcionários pode ter, como é que se dão essas relações de trabalho e tal. E existe também um processo de centralização, de reformulação da Guarda Nacional. Agora o Ministério da Justiça teria um controle ainda maior sobre essa estrutura, esse instrumento de repressão da revolta popular no Brasil. Então tudo isso no mesmo ano. O ano de 1850, esse ano aí da metade, né, que marca a metade do século XIX, é um ano de virada para o Brasil, um ano fundamental para a história do Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz encerrando o tráfico de escravizados, o tráfico internacional de escravizados. A Lei de Terras introduzindo a noção de terra como mercadoria neste país. A centralização da Guarda Nacional, ou seja, o aumento do poder repressivo da Guarda Nacional e a transformação, né, na verdade, a promulgação de um código comercial. E, obviamente, como eu já estava dizendo para vocês, o início também de uma leva de imigrantes, uma chegada de imigrantes ainda mais forte nessa segunda metade do século XIX. Agora tem uma coisa importante da gente comentar, que é o seguinte, e o cara que é traficante de escravo ficou como? Minha gente, rico no Brasil conversa, não faz as coisas do jeito que quer aleatoriamente não. Rico não é um rico sozinho, rico é rico porque faz parte de uma classe social. Assim como o pobre também não é pobre sozinho. Pobre também faz parte de uma classe social. Então, obviamente, a lei Eusébio de Queiroz, que interrompe o tráfico de escravos, não veio do nada. Há indícios de que os principais traficantes de escravos desse país
tiveram informações privilegiadas passadas por senadores e deputados dizendo o seguinte: olha, por conta de pressões da Inglaterra, a gente vai precisar encerrar o tráfico. Então se organize aí. Se organize aí. Pegue o seu dinheiro, pegue o seu capital e invista em outra coisa. Invista em outra coisa, porque senão você vai quebrar. Porque vai chegar uma lei aí dizendo o seguinte: pode mais traficar gente não. E aí você que investiu todo o dinheiro numa empresa de tráfico de escravos, vai perder tudo. Então comece a se desfazer agora dessas suas empresas, pegue esse dinheiro e invista em outra coisa. E é justamente isso que vai acontecer. Os grandes traficantes de escravos no Brasil, eles não vão falir, eles não vão quebrar com a Lei Eusébio de Queiroz. Eles vão apenas mudar de rumo. Eles vão pegar o dinheiro, né, que eles conseguem guardar, retirar do tráfico de escravos, agora já encerrado pela Lei Eusébio de Queiroz, e vão aplicar em outra coisa, especialmente em indústrias. Então muita gente diz, o Brasil no segunda metade do século XIX viveu um surto industrial. E a pergunta que eu te lanço é, de onde é que veio esse dinheiro então? Para esse rápido, efêmero e curto processo de industrialização. Esse dinheiro veio do capital liberado com o fim do tráfico de escravos. O traficante de escravo, grosso modo, ele não vai quebrar, ele não vai falir com a Lei Eusébio de Queiroz. Ele vai apenas mudar de campo de atuação, vai continuar rico do mesmo jeito. Vem embora aqui para o slide de novo. Olha a tabelinha que eu trouxe para vocês. Em 4 anos, entre 26 e 30, desembarcaram no Brasil quase 300 mil pessoas escravizadas em apenas 4 anos. Entre 31 e 35, por conta de alguns problemas logísticos e até políticos, e também pelo fato do mercado já estar muito bem abastecido, já que tinham entrado quase 300 mil pessoas ano passado, né? Esse número cai drasticamente para 26 mil, mas volta a subir já em 36. Entre 36 e 40, 200 mil pessoas são embarcadas como escravizadas no Brasil. E durante toda a década de 40 até 50, 360 mil pessoas, em média, foram desembarcadas no Brasil como escravizadas. E aí em 51, um ano após a Lei Eusébio de Queiroz, a gente só tem registro de 3 mil pessoas desembarcadas como escravizados. Obviamente esses 3 mil todos clandestinos, já que a lei proibia o tráfico de escravos. Então, bem dizer, o tráfico de escravos foi encerrado, o tráfico internacional de escravos foi encerrado. Porque se sair de 360 mil para 3 mil, né, de maneira estrutural, esse tráfico realmente foi encerrado com a Lei Eusébio de Queiroz. Todas as outras leis anteriores que já apontavam um fim do tráfico não tiveram efeito prático, não foram concretizadas. A Lei Eusébio de Queiroz foi sim concretizada. Mas volta para cá. Contrariando as expectativas dos analistas políticos que diziam em 1860 a escravidão se encerra, chegamos na década de 70 e a escravidão no Brasil ainda é a principal fonte de produção de riqueza nesse país, nos anos 70. E é justamente nesta década, devido à impaciência com essa lentidão da elite em resolver esse problema da escravidão, que se organiza um movimento abolicionista nesse país. O movimento abolicionista tem organizadamente, formalmente, 20 anos de história. Ele se organiza em 68 e ele se encerra em 88, quando se encerra a escravidão. Quando a escravidão é encerrada, o movimento abolicionista, obviamente, também é dissolvido, porque consegue atingir o seu principal objetivo, que é o fim da escravidão. Não é o único, mas é o principal. Outras coisas, além da impaciência com a morosidade da elite, com a lentidão da elite, também contribuem para a articulação do movimento abolicionista. Vem aqui para o slide. Repara bem, a Guerra do Paraguai foi um momento fundamental para se articular um movimento abolicionista, porque muitos escravizados foram recrutados para lutar na Guerra do Paraguai, com a promessa de que, se voltassem vivos, estariam livres, teriam sua alforria garantida. Essas pessoas lutaram ao lado de soldados, tenentes, coronéis e generais brancos, deram a vida numa guerra pelo Brasil, né? Então isso gerou algum tipo de sensibilidade entre o alto oficialato do Exército Brasileiro em relação à causa da escravidão. Lembre que aqui o mínimo de sensibilidade que existe não é nem em relação ao racismo, mas em relação aos maus tratos, né? A violência exagerada,
né? Ou a própria escravidão em si. Mas poucas pessoas estão debatendo aqui o fim do racismo. No máximo se discute aqui o fim da escravidão e olhe lá. Então, a Guerra do Paraguai trouxe um fortalecimento da campanha abolicionista, sensibilizou mais pessoas para aderirem a essa causa da abolição. Outro fator fundamental que a Guerra do Paraguai também proporcionou foi o grande paradoxo da condição desse escravizado agora liberto. Então o cara vai para a guerra, volta vivo, tem a sorte de voltar vivo, e aí chega, ganha sua alforria, e a alforria realmente foi concedida à maioria deles, né? Mas aí a mãe dele é escravizada, o pai dele é escravizado, os irmãos todos são, os filhos também são, a esposa também é, então esse cara está livre de verdade? É claro que não. Então essa contradição começou a ser apontada, né, nos anos 70. E é inclusive na década de 70 que se assina a segunda lei abolicionista. A primeira é a lei que destrói, que encerra o tráfico internacional de escravos, é a Lei Eusébio de Queiroz. Nos anos 70, mais precisamente no ano de 71, é assinada a famosa Lei do Ventre Livre, que na época foi chamada de Lei Áurea, né? E que só mudou de nome porque a Lei Áurea mesmo é a que vai encerrar a escravidão de vez em 88, né? Mas na época, em 71, a Lei do Ventre Livre foi chamada de Lei Áurea. Ela foi assinada no momento em que quem chefiava o gabinete ministerial era o Barão de Rio Branco, que também era do Partido Conservador, também não era do Partido Liberal, né? Então aquela ideia, de novo, de que foram os liberais brasileiros os grandes responsáveis por assinar as leis e tal, conversa fiada. O movimento abolicionista tinha uma presença muito maior de liberais do que de conservadores, certo? Mas isso não torna os liberais mais sensíveis à causa do racismo ou da escravidão, não, de maneira nenhuma. A sensibilidade aqui é no bolso. Quando dói no bolso, quando ele percebe que dá para ganhar mais sem a escravidão do que com a escravidão, aí ele vai lá e embarca nessa luta, tá certo? De maneira geral. Eu não estou dizendo aqui que não tenham pessoas genuinamente sensíveis, genuinamente conscientes, genuinamente humanistas em relação a esse sentido. É claro que tem, né? Mas de maneira geral o processo histórico é o processo histórico de modernização do capitalismo. É mais por conta de uma necessidade econômica do que por conta de um avanço de consciência. Vem aqui para o slide. Dom Pedro nem estava no Brasil, inclusive em 71, ele estava dando um rolê, né, um rolê longo, inclusive lá pela Europa, viajou demais pela Europa. O cara assumiu o poder no Brasil com 14 anos em 1840, em 71, portanto, ele é um sujeito de 45 anos, mas ele já tem a aparência de um velho de 70, ele está acabado. O homem está governando o Brasil desde a adolescência, o homem está governando o Brasil há 3 décadas, velho. Governar o Brasil 4 anos, 8 anos, já é um estresse da gota serena. Vê como é que entra um presidente, vê como é que sai. Todos saem mais envelhecidos. Parece que o cara passou ali 20 anos, o cara passou 4. Então Dom Pedro já está governando o Brasil há 30 anos, quer dar um rolê. Deu um rolê e tal. E aí quem regia o trono na ausência de Dom Pedro era a princesa Isabel, a filha dele, que estava se preparando para aquilo que se chamava na época de terceiro reinado, né? O primeiro reinado é o governo do Pedro I, o segundo é o governo do Pedro II. Isabel guiaria o Brasil no terceiro reinado, que não aconteceu por conta do golpe militar de proclamação da República, tá certo? Aí Dom Pedro não estava, era Isabel que estava ali, mas o grande responsável por essa lei foi realmente o Barão de Rio Branco. E essa lei dizia o seguinte: a partir desta data, setembro de 1871, todas as mulheres escravizadas que tiverem menino, o filho já nasce livre. Ora, há duas formas de se manter um sistema escravista. Ou é através do tráfico, ou é através da reprodução, né, dos estupros e da reprodução entre as próprias escravizadas. O tráfico foi encerrado em 1850 e, né, a lei do ventre livre, teoricamente, teria encerrado também a chance de se perpetuar a escravidão por reprodução com as escravizadas, por estupros, né? Mas o que é que acontece? Essa lei, ela é muito capciosa. Vê o detalhe dela. Dizia o seguinte: o senhor, para não sair penalizado, pode contar com os serviços desse menino até os 21 anos de idade dele. Então ele nasce juridicamente como uma pessoa livre, mas é obrigado a trabalhar até os 21 anos de idade para o senhor, né? Então, juridicamente, você não é propriedade dele, mas tem que trabalhar para ele. De maneira geral, na vida real dessas pessoas não mudou nada.
juridicamente, não é propriedade, não pode ser comprado e vendido. Mas trabalham de maneira igualmente forçada até os 21 anos de idade. Ou então, o senhor teria o direito de receber do Estado uma indenização de 600 mil contos de réis, que nessa época já era um valor mais alto do que o valor médio de um escravizado. Então eles ainda seriam indenizados. Mesmo assim, mesmo com essa babinha, com essa facilidade para o senhor, teve muita gente que chiou, viu? Teve muita gente que chiou, por quê? Porque a partir do momento que você diz o filho de uma mulher escravizada nasce livre, você reconhece a existência de famílias escravas, coisa que não era reconhecido juridicamente. Gente, repara bem. Se a lei dizia que você nasce livre, mas vai trabalhar até 21 anos, isso significa dizer o quê? Que o escravizado, que porventura, né, não mais escravizado, porque a lei faria ele nascer livre, mas a criança que nascesse de uma mulher escravizada em setembro de 71, quando a lei nasceu, só poderia realmente sair dali com liberdade em 1892. E é por isso que essa lei não teve efeito prático nenhum, porque a escravidão acabou em 88. A escravidão acabou em 88, certo? Então, a lei do ventre livre, ela é muito mais uma lei para atrapalhar o processo de abolição do que para ajudar. E essa é uma coisa fundamental. Porque se você pegar qualquer livro, vai falar o seguinte: as leis abolicionistas. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Lei do ventre livre, 71. Lei sexagenário, 85. E a Lei Áurea, em 88. As 4 leis abolicionistas. Gente, a lei do ventre livre e a lei de sexagenário é muito mais uma lei anti-abolicionista do que uma lei abolicionista. Porque leis abolicionistas são aquelas que dizem o seguinte: vamos acabar com a escravidão, velho. Mas a mentalidade da elite brasileira, ela é tão ligada, tão intimamente ligada à propriedade de pessoas, à posse de almas, à propriedade, à objetificação de pessoas, que os caras criam uma lei que dizem ser abolicionista e não é. Porque se você diz, nasce livre, mas tem que trabalhar até os 21 anos de idade, tu não tá colaborando pro fim da escravidão, velho. Tu tá me enrolando. Porque se a lei do ventre livre diz o seguinte, a mãe tá livre, o menino tá livre, o pai tá livre, a família está livre. Aí eu diria, porra, seria uma lei interessante. Mas não, uma lei que diz, a mãe continua escrava, o pai continua escravo, o filho nasce livre, como é que um bebê com mãe escrava e pai escravo é livre? Aí eles dizem, então bota pra trabalhar até os 21 anos. Porra, como é que isso é uma lei abolicionista? Forçar uma pessoa a trabalhar de maneira forçada durante 21 anos da vida dela é uma lei abolicionista? Não, porra. Isso aqui é muito mais retardar o processo de abolição do que acelerar, porra. Lei abolicionista tem a intenção de acelerar o processo de abolição. Isso aqui não acelera, isso aqui retarda. Retarda o processo de abolição. É uma coisa absurda hoje a gente abrir livros didáticos e falarem que essas leis aqui são importantes para o fim da escravidão. Isso aqui atrapalhou mais do que ajudou, pô. Atrapalhou mais do que ajudou. Porque se não tivesse essas leis aqui, com certeza a pressão pelo fim imediato da escravidão seria maior. Mas aí essa pressão não acontece por quê? Ou não acontece com a força que deveria acontecer por quê? Porque tem essa lei aí, a galera diz, tô ajudando, pra que tá pressionando tanto? Tô fazendo aqui, olha aqui essa lei. Quando essas leis mitigatórias, quando essas leis rebaixadas são aprovadas, muita gente sai contente. A gente se contenta com muito pouco. Isso aqui é muito pouco, para não dizer que é um retrocesso, viu? Para não dizer que é um atrapalho. Eu vou dizer que é pouco, para não dizer que é um atrapalho. Então volta aqui. Apesar disso expressar o quão indisposta estava a elite brasileira em realmente resolver o problema da escravidão, apesar disso aqui expressar que realmente o modelo adotado pela elite é lento, gradual e sem grandes rupturas, foi tenso aprovar essa lei, viu? Quando essa lei foi votada no Senado, a votação foi 65-45. Veja, uma lei dessa que só favorece os interesses do rico, porque faz ele ter um trabalhador até 21 anos de idade ou uma indenização de 600 mil, mesmo assim, a votação ainda foi apertada. Mas o lema da abolição da escravidão no Brasil, dirigida pela elite, dirigida pelo alto da sociedade, é esse, né? Vamos antecipar aos poucos o fim da escravidão para controlar melhor esse processo.
Porque se a gente perde o controle e o povo se revolta, o escravizado e o ex-escravizado se revolta, pode ser que a gente deixe de ser rico. Então a gente vai perder os anéis, vai perder os escravos, mas a gente não pode perder os dedos. Uma coisa é a gente, com muita dor no coração, liberar os escravos. Uma coisa é esses caras começarem a invadir nossas terras, a cortar nossas cabeças, como aconteceu no Haiti. O grande medo da elite brasileira no século XIX é o medo da haitianização. Essa expressão circula entre os corações, bocas e mentes das pessoas. Se você pegar jornais do Brasil do século XIX, discursos de parlamentares no Brasil no século XIX, todos eles fazem isso. O Brasil não pode se haitianizar, não pode virar um Haiti. A gente não pode deixar que o processo de fim da escravidão esteja nas mãos do próprio escravo. Tem que estar nas nossas mãos para a gente controlar melhor. É engraçado que essas coisas diante de um momento tenso, querer comparar o Brasil com outro país é uma coisa que até hoje existe, né? No século XX, o grande medo era o da cubanização do Brasil. O Brasil não pode virar Cuba, porque Cuba é socialista, lá todo mundo come, lá todo mundo tem onde morar, lá todo mundo tem terra. Como assim um país onde todo mundo come? Não, o Brasil não pode passar por isso, é um horror. Socialismo é um horror. E hoje no 21, né, tem gente aí ganhando eleição dizendo que o Brasil não pode virar Venezuela. É engraçado que a gente nunca consegue olhar para o nosso próprio umbigo, responder e resolver nossos problemas com nossos próprios esforços, né? Sempre a gente tem um bode expiatório. No século XIX foi o Haiti, no 20 foi Cuba, no 21 é a Venezuela. A gente sempre fica pegando um exemplo para dizer que aquilo ali é horrível, como se a realidade da gente fosse um mar de rosas, né? Tem pessoas comendo lixo direto do caminhão do lixo. E aí no mesmo dia eu vejo a galera dizendo, pelo menos a gente não é Cuba. Em Cuba ninguém come do caminhão do lixo não, velho, né? Ninguém come do caminhão do lixo não. Então, olhe mais pro seu país. Entenda profundamente o solo que a gente está pisando. Para não estar repetindo besteira por aí, achando, posando de intelectual. Né? Não seja correia de transmissão de ideia idiota, não. Quem engole corda é cacimba. Vai, próxima. Nos anos 80, esse movimento abolicionista se articula ainda mais. É fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e, em 83, a Confederação Abolicionista. O que é a Confederação Abolicionista? A Confederação Abolicionista é a reunião de todos os movimentos abolicionistas organizados no Brasil. Estima-se que, atuantes ativamente, haviam mais de 2.000 pessoas lutando ativamente, dispostas a dar a sua própria vida, né, no movimento abolicionista. Nesse mesmo ano, em 83, Castro Alves e Joaquim Nabuco lançam 2 textos muito tocantes, muito importantes, realmente com uma grandiosidade histórica fundamental para essa luta a favor do fim da escravidão. Né? Os Escravos, de Castro Alves, recomendo a leitura. Recomendo também a leitura de Navio Negreiro, de Castro Alves. Né? E o mais famoso texto abolicionista, que é o de Joaquim Nabuco, O Abolicionismo. Joaquim Nabuco se destaca justamente pela luta parlamentar, a luta no Congresso Brasileiro pelo fim da escravidão. Tinha uma postura não muito radical, mas também não muito simplória. Ele acreditava que o fim da escravidão deveria ser o primeiro passo para uma série de mudanças modernizadoras no Brasil. Isso não significa dizer que ele queria acabar com o poder da elite e distribuir terra para todo mundo, não é exatamente isso. Mas ele acreditava que o Brasil precisava passar por um processo de reformas modernizadoras. E ele acreditava que o fim da escravidão sozinho não era suficiente, apesar de ser bem importante. Em 84, no Ceará e no Amazonas, a escravidão é encerrada. Né? São os 2 primeiros locais do Brasil a encerrar a escravidão. E aí o que é que acontece? Aí vem a confusão geral. Em 84, assume a presidência do gabinete ministerial um liberal chamado Souza Dantas. Souza Dantas é uma daquelas figuras que vale a pena a gente conferir. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vale a pena a gente conferir. Por quê? Souza Dantas apostou alto. Há pessoas que entendem que política funciona quando você aposta alto. Se em política você aposta baixo, provavelmente você não vai conseguir nada.
um dos segredos mais importantes da política é você sempre apostar alto, para ver o que você consegue. Apostar alto na expectativa não de conseguir tudo, mas na expectativa de conseguir alguma coisa. Souza Dantas, quando assumiu a presidência do gabinete ministerial, ele era do Partido Liberal, certo? Ele falou o seguinte: eu quero imediatamente o fim da escravidão. Eu quero imediatamente distribuição de terra para ex-escravos, para que essas pessoas não fiquem na pobreza, na marginalidade, mas tenham condições de produzir, no mínimo, seu próprio alimento. Eu quero fazer uma reforma educacional nesse país, criando escola pública para garantir o estudo e a instrução desse ex-escravizado e de seus filhos e das próximas gerações. E eu quero elaborar uma lei de salário mínimo digno, para que esse ex-escravizado não viva nas mesmas condições que ele vivia na escravidão, mas que tenha a dignidade de um bom salário. Então esse cara, ele apostou muito alto, porra, muito alto. Ele apostou tão alto que a galera ficou doida, falou: esse cara precisa sair agora, precisa sair agora. E aí fizeram de tudo para derrubar o gabinete ministerial de Souza Dantas. Porque o cara foi daqueles poucos que sacaram que o fim da escravidão não representa automaticamente o fim do racismo. E que se a gente quisesse acabar com o racismo, a gente precisaria criar políticas claras e ativas de integrar o ex-escravo à sociedade. A gente não faz isso, a gente só encerra a escravidão, a gente perpetua muito mais uma desigualdade do que a gente resolve a desigualdade. Porque a gente diz assim: ó, meu velho, estás livre, me agradece, viu? Fui eu que te dei a liberdade. Vai-te embora. Mas eu vou embora pra onde? Vou comer o quê? Vou morar onde? Não, velho, é contigo, você é livre. Se você é livre, resolve, pô. Eu já te dei a liberdade, tu vai me pedir casa. Não, pô, eu te dei a liberdade. Tu vai me pedir terra, tu vai me pedir comida. Você é muito ingrato. Eu te dei a liberdade. Tu tinha uma bola de ferro na perna, eu tirei a bola de ferro. Agora vai, velho. Se tu não consegue, a culpa é tua, né? O problema é teu. Deixa de ingratidão. Souza Dantas, ele sacou, velho. Porra, poucas pessoas sacaram isso. Ele sacou. A gente precisa integrar esse cara na sociedade. Senão o racismo vai continuar sendo uma ferida aberta. E ele, obviamente, perdeu a disputa. Dissolver o parlamento, dissolver o gabinete ministerial dele. Mas como ele apostou alto, ele conseguiu uma besteirinha, né? Ele conseguiu uma besteirinha. Repara bem. Em 85, logo depois da dissolução do parlamento e da derrubada do gabinete de Souza Dantas, cria-se uma espécie de gabinete ministerial de conciliação. E aí tem um ministro liberal importante e um ministro conservador importante. O Barão de Cotegipe é o ministro conservador importante. E o Saraiva é o ministro liberal importante. Aí é assinada uma lei em 85, que recebe o nome de Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei do Sexagenário, que diz o seguinte, repara bem, 85, certo? A partir desta data estão libertos todos os escravizados que tenham 60 anos. Porém, se você tiver 60 anos, 61, 62, 63, 64 anos, você precisa trabalhar 3 anos para indenizar o seu senhor. Você está livre, mas tem que trabalhar 3 anos. É sempre assim as leis abolicionistas, né? 71, ó, nasceu filha de escravo, nasce livre, mas tem que trabalhar até os 21 anos de idade. Aqui tem 60 anos, tá livre, mas tem que trabalhar mais 3 aí para garantir uma transição menos abrupta para o seu senhor, né? Se você já tiver 65, você está livre imediatamente. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A expectativa de vida média de um escravizado no Brasil não chega a 40 anos. Se um sujeito que trabalha 13, 14, 15 horas por dia embaixo do sol e do açoite sobrevive até os 65, esse homem tá tudo menos saudável. Esse cara tá derrubado. Esse cara tá mais perto da morte do que da vida. Então, pro Senhor, é se livrar de um peso morto. Porque são pouquíssimos os escravizados ainda produtivos depois de 60 anos. Pouquíssimas as pessoas conseguem ser produtivas depois. Hoje é difícil você ser produtivo na terceira idade. Imagine se você passou a vida sendo escravizado. Como é que você vai ser produtivo? Então, quando você tem um escravizado de 60 anos, você tem a obrigação de dar uma comidinha para ele, uma roupinha para ele se vestir, um lugarzinho para ele dormir e tal. Se eu não tenho mais essa obrigação, ó, para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então, é mais uma lei que a galera gosta de chamar de lei abolicionista, mas no final das contas é uma lei que atrapalha muito mais do que ajuda o fim da escravidão. É um absurdo, pô. É um absurdo. Como é que você pega um senhor de 65 anos
que foi escravizado a vida toda e diz, vai lá meu velho, está livre, e não dá casa para esse cara, não dá uma aposentadoria para esse cara, dá nada! Como é que um cara de 65 anos, que passou a vida todinha preso numa fazenda plantando café, vai dizer, não, tá livre, esse cara vai para onde? As primeiras grandes favelas da história do Brasil são formadas justamente por esses ex-escravos que não têm aonde caírem mortos. Porque nenhuma dessas leis compensou o escravizado. A grande luta do rico, que não quer o fim da escravidão, é se vai acabar a escravidão, acabe, mas eu quero uma recompensa, uma compensação. Mas ninguém aqui lutou pela compensação do escravizado. Ó, velho, desculpa, porra, por ter te escravizado a vida toda. Toma aqui uma pensão, uma aposentadoria, uma escola técnica de qualidade, toma aqui vestuário para tu se vestir bem, toma aqui alimentação para tu não morrer de fome, toma aqui uma casa para você morar. Não. Os que falam isso, como o Souza Dantas falou, são derrubados imediatamente. Aqui, a mesquinhez da elite diz o seguinte, precisamos de indenizações. Como assim você vai tirar uma propriedade minha? As pessoas eram propriedades, né? Como assim você vai tirar uma propriedade minha sem me indenizar? Vê que inversão de valores. E é por isso que eu digo, o fim da escravidão não foi motivado por uma causa humanitária. Porque se fosse motivado por uma causa humanitária, você teria o quê? Dado condições humanas e dignas desse ex-escravo viver. Mas nada disso foi criado. Nada disso. Volta pra cá. Volta pra cá. Mais absurdo ainda é que a lei obrigava que esses ex-escravos continuassem na companhia dos seus senhores. Só que para os senhores era se livrar de um peso morto, então isso raramente acontecia. Os senhores meio que mandavam os velhos correrem mesmo. E aí o grande problema é, caso um escravizado desse tivesse fora do seu município de origem, o município onde foi alforriado, ele poderia ser preso pelo crime de vagabundagem. Então você diz, ó, velho, você tá livre, não dá uma casa para ele morar, não dá um trabalho para ele executar, não dá nada para esse cara. E se ele estiver na rua, ele vai preso, né? Vai ser preso. E quando esse cara é preso pelo crime de vagabundagem, sabe o que acontece com ele? Ele é forçado a trabalhar para o Estado, em obras públicas. Ou seja, ele praticamente volta à condição de escravizado dele. Então, só para você ter ideia, até o ano de 1886, um ano depois da lei de sexagenário, o Brasil tinha mais ou menos 1.100.000 escravos. Já na virada de 87 para 88, quando foi assinada a Lei Áurea, em 13 de maio, o Brasil tinha 720 mil escravizados em média. Para a gente caminhar para o fim da nossa aula, vamos falar um pouquinho agora do movimento abolicionista, para você também não ter a falsa sensação de que foi somente uma mudança na estrutura econômica, mas que teve muita gente disposta a dar própria vida por essa causa tão justa. A gente costuma dizer que o movimento abolicionista no Brasil, nos seus 20 anos formais, teve 3 fases. Vem aqui para o slide para a gente ver essas 3 fases. As 3 fases são as fases das flores, dos votos e das balas. A fase das flores foi a época do movimento abolicionista que ele tinha uma atuação mais ou menos pacífica. Então, tinham jornais abolicionistas que tentavam convencer as pessoas a aderir à luta da abolição, faziam debates, procissões, peças teatrais, poesias, o famoso quilombo do Leblon, que era o maior quilombo do Brasil na época. O Leblon hoje, que é um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, era um grande quilombo no século XIX, né? Produziam as famosas camélias brancas, eram flores lindas, e aí as pessoas andavam com essas flores nos seus colarinhos, nos seus bolsos, para mostrar que é a favor, né, do fim da escravidão. Então, esse primeiro momento do movimento abolicionista tinha a intenção de sensibilizar, através da arte, do jornalismo, dos discursos, sensibilizar as pessoas para aderirem à causa abolicionista. No entanto, isso é, obviamente, insuficiente. E aí a gente já vê nos anos 70, né, uma segunda fase do movimento abolicionista, um pouco mais ostensiva e intensiva, que é a fase da luta parlamentar. As pessoas se convencem que se a gente não consegue convencer ministros, deputados e senadores a aderirem a essa causa, a abolição
ela vai demorar muito mais do que deveria. E olhe que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Em 88, o mundo ocidental inteiro já tinha abolido a escravidão, menos o Brasil. E eu digo, com toda certeza, com toda convicção, não é fazendo futurologia não, mas convicção histórica. Se o movimento abolicionista não tivesse tido a garra que teve, com certeza o Brasil teria entrado no século XX ainda como um país escravista. Então, nessa luta parlamentar, o abolicionismo, a luta abolicionista, teve mais impulso, teve mais força. Vários desses parlamentares propunham, além do fim da escravidão, também reformas para se combater os malefícios que a escravidão deixou. Entre eles, o tal do Souza Dantas, que eu falei para vocês. Foi um dos grandes, né, abolicionistas aí. E pouco falado, né? O próprio Joaquim Nabuco também. A gente tem José do Patrocínio, Luiz Gama com a luta jurídica. Luiz Gama era um sujeito que tinha uma inclinação profunda para o direito, mas nunca permitiram ele estudar em faculdade de direito nenhuma, por ele ser negro, mas mesmo assim ele atuava na área jurídica como advogado. E ele conseguiu centenas de alforrias com a luta jurídica, entrando na justiça a favor, né, defendendo com argumentos diversos, a partir de leis nacionais e internacionais, a necessidade de alforriar aquelas pessoas, aqueles casos. José do Patrocínio também era um grande articulador entre vários abolicionistas, é quem unia, né, as várias lideranças do movimento abolicionista. Tem muita gente muito importante mesmo, pessoas negras, ex-escravizadas, que deram sua vida, né, com muita coragem num momento tão difícil da história do Brasil. E o último momento da luta abolicionista é a fase das balas, que é quando a galera percebe que não só de poesia e de jornais se convencem pessoas, e que não é somente suficiente convencer deputado, senador e ministro, mas que se não houverem confrontos e ações diretas, dificilmente a escravidão ela vai se encerrar. Ou seja, se a gente não mostrar com violência que esse sistema é violento, dificilmente a escravidão vai se encerrar por boa vontade dessa elite. E é o que é que acontece. Muitas fugas são organizadas, muitos confrontos com o governo, com a polícia são organizados. E aí uns 2 ou 3 anos, entre 85 e 88, de confrontos recíprocos, de bate e volta, de porrada para cima, entre o movimento abolicionista e a polícia. Rodrigues Alves, que mais tarde vai ser presidente do Brasil, nessa época ele era chefe da polícia em São Paulo, ele dizia: eu não tenho contingente suficiente de pessoas para conter o movimento abolicionista. Existem fugas, gente, registradas de 400, 500 e até 1.000 escravos de uma vez só, fugindo de uma vez só para os quilombos, né, para as regiões aquilombadas no Rio de Janeiro, principalmente. Então, se eles não tivessem partido para a ação direta, para a ação prática, tivessem só querendo convencer pessoas, conscientizar pessoas, com certeza a luta abolicionista não teria a importância que teve. Maravilha? E aí, já aí no finalzinho da década de 80, esse grande medo da haitianização continua forte, justamente por perceberem a luta dos escravizados. Esse medo aumenta ainda mais por parte da elite brasileira. E esses senhores, os donos dos escravos, percebendo a proximidade do fim da escravidão, já que o tráfico tinha acabado em 1850, eu já estou em 87, 88, faz quase 40 anos que o tráfico acabou. Então eles, percebendo que o fim da escravidão estaria próximo, começam a superexplorar ainda mais os seus escravos, obviamente aumentando as tensões, os confrontos e as fugas. Até que em maio de 88 a situação está insustentável e vem a assinatura da Lei Áurea, coroando uma luta que é da população negra brasileira e não um presente da elite branca, e que isso fique bem claro. Dom Pedro, assim como em 71, em 88 eu também não estava no Brasil, estava viajando. Parece que quando a situação ficava tensa, esse homem inventava de viajar, né? Quem estava regendo o trono era, de novo, a filha dele, Princesa Isabel. E Princesa Isabel teve uma sacada. Ela notou que, além do movimento abolicionista estar mais radical, o movimento republicano, que queria que o Brasil deixasse uma monarquia e fosse aqui proclamada uma república, também estava mais forte. E ela pensou o seguinte: futuramente eu serei a rainha desse país. Meu pai está velho, está cansado, está doente. Eu, inclusive, estava na Europa tratando de um problema de saúde. Eu futuramente vou ser a rainha desse país.
E eu só vou conseguir governar se eu tiver uma parte da sociedade que me apoie. E ela acreditava que se ela assinasse uma lei encerrando a escravidão, ela teria uma parte importante da sociedade apoiando um futuro governo dela. Porque ela seria vista como a libertadora, a redentora, a grande abolicionista, a pessoa que teve a coragem de enfrentar os poderosos e assinar a Lei Áurea. Então, a intenção de Princesa Isabel foi uma jogada política, a tentativa de criar uma base de apoio a um futuro governo dela. Só que o tiro saiu pela culatra. Por que o tiro saiu pela culatra? Porque a Lei Áurea é uma lei curta, tem 2 linhas só a Lei Áurea. O primeiro artigo diz o seguinte: a partir dessa data, 13 de maio de 88, está encerrada a escravidão no Brasil. Artigo 1 é esse. Artigo 2. Nenhuma outra lei pode revogar essa lei. Ponto. Essa lei deixou todo mundo meio insatisfeito. O rico, dono de escravo, ficou insatisfeito porque não tinha nenhuma indenização para ele. E a grande luta do rico é: se vai acabar com a escravidão, acabe, mas me indenize. Porque escravo é propriedade. Se você quer tirar minha propriedade de mim, tem que me indenizar. Então a Lei Áurea não previa nenhuma indenização, o que deixou o setor escravista da sociedade puto da vida. E o setor abolicionista ficou puto da vida por quê? Porque a Lei Áurea também não permitia incluir o ex-escravo na sociedade. Só dizia: ó, você está livre. Mas não criou nenhuma política ativa de inclusão desse cara. Então é uma lei que deixou ambos os lados insatisfeitos. O abolicionista fica insatisfeito por não ter nenhuma medida compensatória para o ex-escravo, e o escravista fica insatisfeito por não ter nenhuma medida compensatória para ele. E aí Isabel, que pretendia criar uma base de apoio para o governo dela, na verdade encerra toda a chance de apoio para um futuro governo dela. Tanto é que essa medida, a Lei Áurea, foi tomada em 13 de maio de 88, em 15 de novembro de 89, 1 ano e 6 meses depois, está proclamada a República no Brasil através de um golpe militar. Então é um governo que vai se sustentar somente por 1 ano e meio. Para você ver o impacto econômico e simbólico do fim da escravidão no Brasil. Na época da Lei Áurea, existia mais ex-escravos do que escravizados. A maioria da população negra era livre, não era nem mais escravizada. Agora, obviamente, a gente não pode tirar um impacto social. 700 mil pessoas foram libertadas por essa lei, que obviamente não vem da boa vontade de ninguém, mas de muita luta, de muito acirramento e de muita força de vontade de buscar pela justa e necessária liberdade, já que todos nós somos e devemos ser livres. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido que o fim da escravidão não fechou a ferida do racismo, justamente porque nenhuma política de integração foi criada. O fim da escravidão foi dirigida politicamente por uma elite branca com medo de que o Brasil mudasse radicalmente com o fim da escravidão. O Brasil, infelizmente, não encontrou ainda essa necessária e tão importante mudança radical. E as nossas estruturas continuam latifundiárias, elitistas e racistas. Um cheiro enorme. Continua com a gente aqui no Acelere, que tem muita aula boa. Sempre tem. Dá uma zapeada aí pelo canal do Acelere. Me segue no Instagram, João Pedro Holanda Humanas. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvida, para conversar. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso. Um cheiro e até a próxima. Tchau. Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.
A gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força para seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. E se construir fosse muito além do que você imagina? Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco.